7 segredos que você precisa descobrir. Agora. Há uma força que move montanhas, mas você esqueceu que ela existe. Há um poder que atravessa séculos, mas você desaprendeu a pronunciá-lo. Há uma verdade que sustentou impérios, construiu catedrais, ergueu os caídos e curou os feridos. Mas você foi convencido de que ela é ingênua, ultrapassada, desnecessária. Chamamos isso de fé. E ela foi arrancada de você com tanta sutileza que você nem percebeu o vazio que ficou. Vivemos numa época em que tudo é mensurável, comprovável, tangível, menos aquilo que realmente importa. O homem moderno ri da fé como se fosse superstição. Ele confia em algoritmos, mas não confia em Deus. Ele acredita em estatísticas, mas não acredita em milagres. Ele segue influenciadores, mas não segue Cristo. E enquanto isso, ele desmorona por dentro. A ansiedade explode, a depressão se alastra, o vazio existencial se torna epidemia. E ninguém entende por quê. Ninguém percebe que a ausência de fé não é progresso, é colapso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível compreender o sentido da existência. Sem fé, você está sozinho num universo que não te responde. E essa solidão cósmica te devora em silêncio. Você foi ensinado a acreditar que a razão basta, que a ciência explica tudo, que a tecnologia resolverá todos os problemas. Mas a razão não te abraça quando você chora. A ciência não te perdoa quando você falha. A tecnologia não te ama quando você está quebrado. E você descobre tarde demais que há dimensões da vida que escapam da lógica fria. Há mistérios que a mente não alcança. Há feridas que só o sagrado pode curar. A fé não é a negação da razão, é a expansão dela. É a coragem de aceitar que você é pequeno diante do infinito e que isso não é fraqueza, mas sabedoria. É a humildade de reconhecer que há forças maiores que você, propósitos mais profundos, um plano que transcende sua compreensão limitada. E quando você se rende a isso, quando você confia no invisível, quando você entrega o controle que nunca teve de verdade, algo muda. Não no mundo, em você. O primeiro segredo da fé é este. Ela não é sentimento, é decisão. Você espera sentir algo antes de crer, mas está invertendo a ordem. A fé vem primeiro, o sentimento vem depois. Você decide confiar mesmo sem provas. Você escolhe acreditar mesmo no escuro. E é nessa escolha, nesse salto no abismo, que o milagre começa a se formar. O mundo moderno te ensinou a agir apenas quando tiver certeza, a investir apenas quando tiver garantia, a amar apenas quando não houver risco. Mas a vida não funciona assim. A vida exige que você dê o primeiro passo sem enxergar o caminho completo. Ela exige que você plante sem saber se vai colher, que você confie sem ter como comprovar. E isso se chama fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define com precisão cirúrgica: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não é otimismo cego, não é pensamento positivo, não é autoajuda disfarçada de espiritualidade. É uma convicção inabalável enraizada na promessa de Deus, uma âncora que segura quando tudo desmorona, uma luz que brilha justamente quando as trevas são mais densas. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Esta frase não é poética, é literal. Deus não se move por sua inteligência, por suas conquistas, por sua performance moral. Ele se move pela sua confiança, pela sua disposição de apostar nele quando tudo diz o contrário, pela sua coragem de chamá-lo de Pai mesmo quando os céus parecem surdos. A fé é a linguagem que Deus entende, é a frequência na qual Ele opera, é a porta pela qual o impossível entra na sua vida. E você fechou essa porta. Você trancou, lacrou, esqueceu que ela existe. Você foi educado para ser autossuficiente, independente, senhor do próprio destino. E nisso perdeu o acesso ao sobrenatural. Porque Deus não invade. Ele espera ser convidado. E o convite se chama fé. O segundo segredo é que a fé não elimina o medo. Ela age apesar dele. Você pensa que ter fé significa não ter medo.
mas isso é ilusão romântica. Abraão tinha medo quando levou Isaque ao monte. Moisés tinha medo quando voltou ao Egito. Davi tinha medo diante de Golias. Pedro tinha medo quando saiu do barco. E mesmo assim eles foram. Porque a fé não é ausência de medo, é obediência em meio ao terror. É a coragem de avançar com o coração disparado, de dar o passo tremendo, de confiar mesmo quando o corpo grita para recuar. O medo é humano, a fé é divina, e quando elas se encontram, nasce o herói. O mundo te vende uma mentira perigosa, que você precisa estar confiante para agir, que precisa estar pronto, preparado, blindado emocionalmente. Mas ninguém está pronto para os desafios verdadeiros. Ninguém está preparado para enterrar um filho, perder tudo, começar do 0 aos 50. A vida não te avisa. Ela simplesmente acontece. E você tem duas escolhas: paralisar no medo ou mover-se na fé. A fé não remove a tempestade. Ela te capacita a atravessá-la. Não silencia os ventos, mas acalma a alma em meio ao caos. Jesus dormia no barco enquanto a tempestade rugia, e os discípulos desesperados gritavam pensando que iam morrer. Ele acordou e disse apenas uma coisa antes de repreender as ondas: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" A pergunta ressoa através dos séculos. Por que você está com tanto medo? Por que você entra em pânico com a instabilidade? Por que o desconhecido te paralisa? Porque você perdeu a fé. Você esqueceu que há alguém no barco com você, alguém que controla os ventos, alguém que pode dizer: "Aquieta-te", e as ondas obedecem. Mas você olha apenas para a tempestade. Você mede a altura das ondas, calcula a probabilidade de naufrágio, imagina o pior cenário. E nisso afunda, não nas águas, na própria incredulidade. O terceiro segredo é brutal. A fé exige abandono. Abandono de controle, abandono de certezas, abandono da ilusão de que você está no comando. Você constrói planos meticulosos como se pudesse orquestrar o futuro. Você se apega às suas estratégias como se elas fossem garantia. E quando tudo desmorona, porque vai desmoronar, você entra em desespero, porque você nunca aprendeu a soltar. A fé começa no desapego. Não o desapego romântico dos livros de espiritualidade moderna, onde você solta para o universo e espera que suas vibrações atraiam prosperidade. Não. O desapego verdadeiro é doloroso. É abrir as mãos e deixar cair aquilo que você mais teme perder. É dizer, como Jó em meio às cinzas: "O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Reaceitar que você não controla nada, nem sua saúde, nem seus filhos, nem seu casamento, nem sua carreira. Você administra, cuida, trabalha, mas o controle final não é seu. E isso aterroriza o homem moderno, porque ele foi criado para ser Deus de si mesmo, para construir seu próprio destino, para ser autor da própria história. Mas a realidade se impõe. Você é criatura, não criador. Você é barro, não oleiro. E quanto mais rápido aceitar isso, mais rápido encontrará paz. A fé é a rendição do ego. É o reconhecimento da sua pequenez diante do eterno. E, paradoxalmente, é nessa rendição que você se torna poderoso. Não com o poder fabricado da autoconfiança inflada, mas com o poder real, delegado, sobrenatural. O poder que vem de estar conectado à fonte. Jesus disse: "Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não podem fazer pouco. Não enfrentarão dificuldades. Coisa alguma. Zero. Nada de duradouro. Nada de eterno. Nada que transcenda a poeira desta vida." E você gasta décadas tentando provar o contrário. Tentando construir sem Deus. Tentando vencer sozinho. E quando finalmente colapsa, exausto, derrotado, quebrado, só então você entende. Você precisava quebrar, para que Deus te reconstruísse. O quarto segredo é que a fé precisa de combustível, e esse combustível é a palavra. Você não sustenta a fé apenas com emoção. Emoção é instável, oscila, desaparece no primeiro vento contrário. A fé verdadeira se alimenta de verdade revelada.
de promessas eternas, de palavras que não mudam quando as circunstâncias mudam. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não por sentir, não por ver, não por comprovar, pelo ouvir, pela exposição repetida, intencional, disciplinada à verdade bíblica. E aqui está o problema da sua geração. Vocês não leem mais. Vocês consomem fragmentos. 15 segundos de vídeo. 3 linhas de legenda. Frases de efeito sem profundidade. E esperam que isso sustente a alma. Não sustenta. Você precisa mergulhar nas Escrituras, não como obrigação religiosa, mas como questão de sobrevivência espiritual. Você precisa conhecer as promessas, decorar os versículos, ruminar as verdades. Porque quando a tempestade vier, e ela virá, você precisará de algo mais forte que motivação passageira. Você precisará de uma rocha, e a rocha é Cristo, revelado nas páginas sagradas. As famílias estão desabando porque abandonaram o fundamento. Casamentos de décadas terminam por questões banais. Pais se distanciam dos filhos por birras insignificantes. Irmãos se tornam inimigos por disputas de herança. E tudo isso acontece porque falta fé. Fé no perdão. Fé na restauração. Fé no poder do amor que suporta tudo, crê tudo e espera tudo. Mas você não pode ter essa fé se não conhece o Deus que perdoa infinitamente, se não compreende o Cristo que restaura o irrecuperável, se não se apropria das promessas que garantem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vive numa sociedade biblicamente analfabeta, uma geração que conhece mais sobre mitologia grega, sobre quadrinhos, sobre séries, do que sobre as Escrituras. E depois se pergunta por que está perdida, por que vive sem direção, por que não tem respostas para as grandes perguntas. A Bíblia é mapa, é bússola, é GPS espiritual. E você está tentando navegar pela vida sem ela, perdido num deserto de informação, morrendo de sede de sabedoria. O quinto segredo é que a fé gera frutos, e pelos frutos você reconhece se ela é verdadeira. Não pela emoção no culto, não pela eloquência da oração, não pela quantidade de versículos que você compartilha nas redes sociais, mas pelo que você produz no cotidiano. Gálatas capítulo 5. Lista os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a evidência de que a fé está viva em você. Não o sucesso financeiro, não a aparência de perfeição, mas o caráter transformado, a paciência com quem te irrita, a bondade com quem não merece, a fidelidade quando seria mais fácil trair, o domínio próprio quando o mundo te convida ao excesso e olha para a sua vida. Onde estão os frutos? Você professa fé, mas vive em ansiedade crônica. Você diz que crê, mas não consegue perdoar. Você declara Jesus como Senhor, mas seus hábitos negam isso. Você coleciona jargões espirituais, mas seu caráter permanece imutável. Essa não é fé, é religiosidade vazia, é performance espiritual. É o que Jesus chamou de hipocrisia, dizer uma coisa e viver outra. A fé verdadeira transforma, ela não te deixa onde te encontrou. Ela te confronta, te quebra, te reconstrói. Ela arranca o orgulho pela raiz, destrói a arrogância, pulveriza a autossuficiência e, no lugar, planta humildade, gratidão, dependência de Deus. E isso é um processo. Não acontece de uma hora para outra. Não é conversão instantânea seguida de perfeição automática. É caminhada longa, com tropeços, quedas, recomeços, mas a direção é clara. O movimento é ascendente. E cada dia você se parece mais com Cristo, ou se afasta mais dele. Não existe estagnação espiritual. Você está crescendo ou regredindo, vivendo na fé ou morrendo na incredulidade. E os frutos denunciam qual dos dois é verdade. O mundo está doente de individualismo, de egoísmo disfarçado de amor próprio, de narcisismo celebrado como autoestima. E você, cristão, foi chamado para ser antídoto, para amar quando tudo incentiva o ódio,
para perdoar quando a cultura cancela, para servir quando todos exigem serem servidos. Mas você só consegue isso com fé, porque essas atitudes são sobrenaturais, vão contra a natureza humana caída, exigem poder que vem do alto, e esse poder é acessado pela fé, mantido pela palavra, manifestado nos frutos. O sexto segredo é que a fé não é passividade, é ação radical. Você pensa que ter fé é esperar sentado enquanto Deus resolve tudo. Não. Fé é Noé construindo uma arca no deserto. Fé é Josué marchando ao redor de Jericó. Fé é a mulher com fluxo de sangue atravessando a multidão para tocar em Jesus. Fé é movimento, é risco, é obediência sem garantia visível. Tiago foi cristalino. Fé sem obras é morta, não ineficaz, não enfraquecida, morta, cadáver espiritual. Você pode recitar o credo, frequentar a igreja, pagar o dízimo, mas se sua fé não te leva à ação, ela não é fé. É apenas crença mental, informação teológica sem poder transformador. E aqui está a tragédia da igreja contemporânea. Ela está cheia de crentes passivos, pessoas que sabem a teoria, mas não praticam, que conhecem Jesus, mas não o seguem, que professam amor, mas não amam, que falam de fé, mas não confiam, e depois reclamam que Deus não age. Deus está esperando que você se mova. Ele abriu o Mar Vermelho, mas Moisés teve que levantar a vara. Ele prometeu Canaã, mas Josué teve que cruzar o Jordão. Ele garantiu a vitória, mas Davi teve que pegar a funda e correr para Golias. Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua. E a sua parte sempre exige fé. Sempre exige que você dê o primeiro passo no escuro. Sempre exige que você arrisque, confie, obedeça. Os ensinamentos de Jesus não são filosofia para ser admirada. São comandos para serem obedecidos. Ame seus inimigos. Não é sugestão. Perdoe 70 vezes 7. Não é metáfora. Busque primeiro o reino de Deus. Não é opção. São ordens diretas para quem professa segui-lo. E você as ignora. Você escolhe a dedo o que convém. Você adapta o Evangelho ao seu estilo de vida, em vez de adaptar sua vida ao Evangelho. E depois se pergunta por que sua fé não tem poder. Por que suas orações parecem não serem ouvidas? Por que você não experimenta o sobrenatural? Porque você quer os benefícios sem a obediência, quer a coroa sem a cruz, quer a ressurreição sem a morte. Mas não funciona assim. A fé te custará tudo: seus planos, seu conforto, seu orgulho, sua reputação. E em troca, te dará algo infinitamente maior: a própria vida de Deus fluindo através de você. O propósito eterno, a paz que excede o entendimento, a alegria que não depende de circunstâncias. Mas você precisa escolher, hoje, agora. Ou você vive pela fé, ou você vive pela vista. Ou você confia em Deus ou confia em si mesmo. Não há meio termo. O sétimo e último segredo é o mais radical de todos. A fé é sobre Jesus, não sobre você, não sobre suas conquistas, não sobre sua espiritualidade. Sobre Ele, sempre sobre Ele. Você foi enganado pelo evangelho antropocêntrico, o evangelho que faz do homem o centro, que promete bênçãos, prosperidade, realização de sonhos. E tudo isso é verdade, mas não é o centro. O centro é Cristo. A fé não existe para melhorar sua vida. Existe para glorificar a Deus. Não é ferramenta motivacional. É rendição total ao senhorio de Jesus. E isso significa que, às vezes, a fé te levará ao deserto, à fornalha, à prisão, à cruz. Porque o objetivo não é seu conforto, é seu testemunho. Não é sua felicidade terrena, é sua conformidade com Cristo. Ele foi desprezado, rejeitado, crucificado. E ele disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a ele, perseguirão a você. Se odiaram a ele, odiarão a você. E sua fé será testada justamente nesse ponto. Você consegue adorá-lo na dor? Consegue confiar quando ele não te responde como esperava? Consegue amá-lo
quando Ele permite que você passe pelo vale da sombra da morte? Essa é a fé de Jó, que disse, mesmo sem entender, ainda que Ele me mate, nele confiarei. Essa é a fé dos mártires, que cantavam hinos enquanto eram devorados por leões. Essa é a fé de Paulo, que escreveu sobre a alegria de dentro de uma masmorra. E essa precisa ser sua fé. Não a fé que busca barganha, eu obedeço e você me abençoa. Mas a fé que declara, tu és digno independente do que me aconteça. Tu és digno na prosperidade e na crise. Tu és digno no milagre e no silêncio. Tu és digno quando me curas e quando decides não curar. Porque tu és Deus, e eu sou pó, e isso basta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta frase se repete porque é fundação. Você pode fazer tudo certo por fora e não agradar a Deus. Pode ser moralmente impecável, socialmente admirável, religiosamente dedicado, e ainda assim não agradar a Deus. Porque Ele não quer sua performance, Ele quer sua confiança. Ele não quer seu ritual, Ele quer seu coração. Ele não quer que você seja bom, Ele quer que você seja dele, completamente, incondicionalmente, eternamente. E isso só acontece pela fé. Pela fé você é justificado. Pela fé você é adotado. Pela fé você recebe o Espírito. Pela fé você é transformado. Pela fé você vence o mundo. Não pela força, não pela inteligência, não pela moralidade. Pela fé em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, que por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele é o modelo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Esta é a exclusividade do Evangelho que incomoda a cultura pluralista, que ofende a mente pós-moderna, que é escândalo para o mundo. Mas é a verdade, e a verdade não precisa ser popular para ser verdade. Jesus não é uma opção entre muitas. Ele é a única porta, o único mediador, o único nome pelo qual podemos ser salvos. E sua fé ou está ancorada nele, ou está ancorada em nada. Então, o que você vai fazer com esses segredos? Vai arquivá-los como informação interessante? Vai compartilhar o vídeo e seguir com a vida inalterada? Ou vai permitir que essas verdades explodam sua zona de conforto espiritual? Porque a fé exige decisão. Você não pode ser meio crente. Não pode ter meio compromisso. Não pode seguir a Jesus nas horas vagas. Ele exige tudo. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Linguagem radical. Proposital. Jesus não quer admiradores, quer discípulos, não quer fãs, quer seguidores, não quer aplausos, quer obediência. E a porta de entrada para essa vida é a fé. Fé que abandona as redes e segue quando Ele chama. Fé que deixa tudo para trás e corre em direção ao impossível. Fé que enfrenta gigantes, atravessa desertos, espera promessas. Fé que diz não ao mundo e sim a Deus. Fé que rejeita o confortável e abraça o propósito. Fé que morre para si mesma e vive para Cristo. E você sabe, no fundo, que é isso que está faltando. Você sente o vazio, a ausência de sentido, a futilidade das conquistas que não satisfazem, a superficialidade das relações que não sustentam, a fragilidade da estrutura que você construiu sem alicerce. Você está cansado de fingir, de performar felicidade, de ostentar sucesso enquanto desmorona por dentro, de manter as aparências enquanto a alma grita por socorro. E hoje você ouviu a resposta. A solução não é terapia, embora a terapia possa ajudar. Não é meditação, embora descanso seja necessário. Não é conquista, embora trabalho seja digno. A solução é fé. Fé no Deus vivo, fé no Cristo ressurreto, fé no Espírito Santo que habita em você, fé nas promessas eternas, fé no plano soberano, fé na graça suficiente,
fé na misericórdia que se renova a cada manhã. E aqui está a boa notícia. Você não precisa fabricar essa fé. Você não precisa se esforçar para acreditar. Você só precisa pedir. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Essa foi a oração honesta de um pai desesperado em Marcos capítulo 9. E Jesus não o repreendeu pela dúvida. Ele curou o filho dele. Porque Deus não exige fé perfeita. Ele honra a fé genuína, mesmo que pequena, mesmo que vacilante, mesmo que frágil. Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor das sementes, poderá mover montanhas. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é sobre intensidade emocional, é sobre direção correta. Você coloca sua fé em Jesus e Ele faz o resto. Ele multiplica, Ele fortalece, Ele aperfeiçoa, Ele completa. Mas você precisa dar o primeiro passo. Precisa sair do barco. Precisa largar as redes. Precisa soltar o que está matando você e agarrar o que te dá vida. E isso acontece agora, não amanhã. Não quando você estiver mais preparado. Não quando a vida melhorar. Agora. Neste momento exato em que verdade e necessidade se encontram. Em que revelação e crise colidem. Em que Deus fala e você precisa decidir se vai ouvir. As civilizações colapsam quando perdem o essencial. Roma caiu, Babilônia desapareceu. Impérios se desfizeram, não por falta de riqueza, tinham ouro. Não por falta de poder, tinham exércitos. Não por falta de conhecimento, tinham filosofia. Caíram porque perderam o sagrado, porque substituíram Deus por ídolos, porque trocaram a verdade pela mentira, porque escolheram a conveniência em vez da convicção. E sua vida está seguindo o mesmo caminho. Você acumula conquistas, mas perde a alma. Você ganha o mundo inteiro, mas esquece para que vivia. Você constrói impérios de areia enquanto a maré sobe. E quando tudo desabar, porque tudo que não está fundado em Cristo desaba, o que sobrará? Seus diplomas não vão te consolar. Seus seguidores não vão te sustentar. Sua conta bancária não vai te ressuscitar. Só restará uma pergunta. Você tinha fé? Você conhecia a Deus? Você viveu para Cristo? E se a resposta for não, então você desperdiçou tudo. Porque ganhaste o temporário e perdeste o eterno. Conquistaste o transitório e abdicaste do permanente. Viveste para você e morreste sem Deus. Mas ainda há tempo. Enquanto há vida, há tempo. Enquanto você respira, há chance de recomeço, de arrependimento, de fé, de salvação. Deus não está longe. Ele nunca esteve. Ele tem batido à porta do seu coração com paciência sobrenatural, esperando que você abra, esperando que você o convide para entrar, esperando que você finalmente confie. E hoje é o dia. Agora é a hora. Este é o momento em que você decide viver pela fé ou morrer na incredulidade, seguir a Jesus ou seguir o mundo, construir sobre a rocha ou construir sobre a areia. Escolhe a bênção ou escolhe a maldição. Escolhe a vida ou escolhe a morte. Mas escolhe. Porque não escolher já é uma escolha. Que a omissão te levará ao mesmo destino que a rebelião, ao vazio, à separação, à morte eterna. Jesus morreu para que você não precisasse morrer. Ele suportou a cruz para que você pudesse ter vida. Ele derramou seu sangue para que seus pecados fossem perdoados. Ele ressuscitou para que você tivesse esperança. E Ele está oferecendo tudo isso de graça. Pela fé. Somente pela fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você não precisa merecer. Você nunca vai merecer. Você só precisa aceitar, receber, crer. E no momento em que você crê, tudo muda. Você passa da morte para a vida, das trevas para a luz, da condenação para a justificação, de filho da ira para filho de Deus. E essa é a melhor notícia que você já ouviu. Esse é o Evangelho. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje você ouviu. Agora você sabe. Os 7 segredos foram revelados. A fé é decisão.
A fé age apesar do medo. A fé exige abandono. A fé se alimenta da palavra. A fé gera frutos. A fé é ação radical. A fé é sobre Jesus, sempre sobre Jesus. E Ele está esperando, de braços abertos, pronto para te receber, pronto para te transformar, pronto para te dar tudo que você sempre procurou em todos os lugares errados. Paz, propósito, perdão, poder, vida, vida abundante, vida eterna. Tudo isso pela fé, tudo isso em Cristo, tudo isso agora. Se você ouvir hoje a sua voz, não endureça o coração. Responda, acredite, confie e descubra o poder oculto que sustentou mártires, ergueu igrejas, transformou impérios e pode transformar você. O poder da fé, o poder de Deus, o poder que move montanhas, o poder que muda tudo. Esse poder está disponível. Agora, para você, basta crer. Não pare por aqui. Se você quer expandir ainda mais sua capacidade de pensar de forma crítica e profunda, escolha um dos vídeos ao lado. Continue essa jornada de reflexão comigo. Clique agora e vamos mergulhar ainda mais fundo nessas ideias que transformam nossa forma de ver o mundo.